Pessoal, então bom dia a todos. Vamos começar, né, para a gente agilizar um pouquinho. A nossa referência é o livro Tópicos de Física 3 e Conexões com a Física, terceira edição, tá? No caso, essas referências são relacionadas às figuras e exercícios, tá? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre capacitores, tá? Alguém sabe o que são os capacitores? Eles armazenam energia? Isso. Os capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica, tá? Então, o papel fundamental dele é este: armazenar energia elétrica. Bom, onde encontramos a aplicação de capacitores? Por exemplo, quando o flash da máquina, né? O celular hoje é uma lâmpada, né? Mas antigamente, os capacitores, eles descarregavam, né? E com isso passava a corrente por meio da lâmpada, né? E essa lâmpada acendia, né, de forma repentina, né? Com intervalo de tempo da ordem de 10 a menos 2 segundos. Então, aqui está uma aplicação de capacitor, né? Por que seria um capacitor e não apenas uma lâmpada, né? Porque esse flash aqui ele é muito intenso, né? Ele consegue iluminar, né, o ambiente, né, de forma bem intensa, só que no intervalo de tempo pequeno. Porque essas lâmpadas aqui do flash, ela não aguenta muito tempo de corrente, né? A propriedade dela. Então tinha que ser por meio de um capacitor. Descarregava e mandava corrente rápido, essa lâmpada acendia e apagava, né? Que é o flash. Outra aplicação do capacitor seriam em circuitos oscilantes, ou seja, eu tenho circuitos oscilantes, tá? E esses circuitos oscilantes, quando ajustado na mesma frequência da onda de rádio de uma estação, ele entraria em ressonância, né, com essa estação e conseguiria o quê? Ajustar a frequência da rádio ou a banda de frequência da rádio que você está escutando. E com isso você convertiu o sinal elétrico, né, com sinal sonoro lá dentro do rádio, né? Bom, então, um dos responsáveis para que eu tenha esse circuito oscilante é o capacitor também, que ele atua num processo de carregamento e descarga, né? Então, ele carrega e descarrega de modo oscilante, ou ele carrega e descarrega com frequência, né? E se essa carga e descarga dele com frequência no circuito for a mesma banda de frequência do rádio, ele sintoniza a rádio que você quer, né? Então, outra funcionalidade do capacitor. A gente não vai estudar como que isso funciona, mas a gente está somente aqui falando uma aplicação. Do ponto de vista prático, o que seria um capacitor? Um capacitor poderia ser duas placas metálicas, tá? Em que elas são separadas e aqui no meio existe o que nós chamamos de dielétrico, que nada mais é do que um meio isolante, tá? Então, eu ligo terminais nessas placas e eu posso ligar em uma bateria e de um lado eu posso carregar positivamente e de outro lado eu posso carregar negativamente. Após carregar essas duas placas, eu posso tirar do terminal e elas vão permanecer com cargas opostas, sendo uma placa negativa e outra positiva, tá certo? Bom, o que faz com que elas mantenham essa configuração de carga? A gente sabe que cargas positivas dessa placa atraem, no caso, uma carga negativa dessa outra placa. Então, existe uma força elétrica aqui, né? E ao contrário também, as cargas negativas da placa aqui, em rosa, atraem as cargas positivas. Então existe uma força elétrica que elas estão interagindo e permanecendo aqui, né, confinadas nessa placa aqui, certo? Então a gente sabe que existe, então, se tem força elétrica, a gente sabe que existe um campo elétrico. Então essas placas, em conjunto, elas geram um campo elétrico que a gente sabe que é constante, tá? E esse campo elétrico, a gente sabe, a carga negativa quer sair do menor para o maior potencial. Carga positiva quer sair do maior para o menor potencial. A gente já viu isso em campo elétrico. Então essas cargas vão ficar aqui confinadas, tá certo? Bom, como que eu faço para descarregar essa placa? Basta eu ligar os dois terminais aqui, ó. E, por exemplo, a carga positiva, vamos adotar ela em movimento, ela vai mover até a placa negativa.
Quando ela move através desse fio, o que acontece? Surge uma corrente elétrica. Então, o capacitor, ele age como se fosse um dispositivo para armazenar carga, tá? Cargas elétricas. É semelhante à pilha, né? Só que a pilha, ele consegue, né, descarregar de uma certa forma bem contínuo, né? E já um capacitor também conseguiria, tal, mas a forma de... Para você montar um capacitor e inserir ele como se fosse uma pilha no circuito é uma forma mais complexa, né? Porque você teria que ir lá carregar ele e tal, e viram uma melhor funcionalidade na pilha eletroquímica do que no capacitor, mas o capacitor também consegue exercer o mesmo papel de uma pilha, né? Até de um ponto de vista mais simples. Tem carros elétricos, né, que os caras estão trabalhando muito com capacitores, né? Você vai, ao invés de ter uma pilha, você tentar fazer um supercapacitor que iria descarregando aos poucos, né? Ok? Ah, por que supercapacitores? Porque ah, esses supercapacitores, eles vão ter uma vida útil mais longa que uma pilha, né? O princípio de funcionamento dele não é uma reação química, né? Ok? Bom, qual seria o aspecto físico de um capacitor? Como que ele seria? Você analisaria um circuito? Seria esses caras aqui, ó. Todos eles são capacitores, tá? Então, todos eles armazenam energia ou cargas elétricas, né? Se armazena carga, vai armazenar energia. Por quê? Porque existe uma diferença de potencial entre as placas, né? A gente viu isso também. Cargas elétricas perturbam o espaço, essa perturbação a gente pode caracterizar por meio de campo elétrico ou de potenciais, né? Então a carga ela perturba o espaço e ao redor dessa carga eu tenho diversos potenciais elétricos, né? Que seria a perturbação elétrica dessas cargas de um ponto de vista escalar. Esses potenciais eles podem fazer com que eu tenha cargas interagentes, né? Ou seja, uma carga interage com os potenciais. Então, se eu coloco dois terminais ligados aqui na bateria, eu vou ter uma diferença de potencial, né, entre as placas, ou seja, se eu tenho diferença de potencial, eu tenho energia armazenada, ok? Qual que é o aspecto de um esquema em um circuito? O capacitor, ele é simbolizado por essas duas plaquinhas aqui, ó. Tá? Então, toda vez que você analisar um circuito e ver esse símbolo, isso aqui é um capacitor, tá certo? Bom, a gente falou toda a questão da forma de um capacitor, né? Aqui mais uma vez, né? Só para esquematizar. Eu tenho um capacitor de duas placas paralelas, né? Eu liguei um terminal negativo e um terminal positivo, uma chave aqui, né, para manter o contato. Se eu abaixo essa chave, esse lado A vai carregar positivamente e o lado B negativamente, certo? Bom, a gente sabe que se aqui eu tenho um potencial A, aqui continua sendo A, aqui é A e aqui é A. Ao passar pelo dispositivo, eu mudo. Vamos ao contrário, né? B, né? Tá B? Vamos deixar B. Então, olha só, se aqui é um potencial B, ao longo desse caminho todo é B, porque não tem nenhum dispositivo. Ao passar por esse dispositivo aqui, eu mudo de potencial para o potencial A. E se eu ligar a chave aqui, ó, aqui vai ser A e aqui vai ser A. Então a diferença de potencial do capacitor é AB, que também é a mesma diferença de potencial da minha força eletromotriz fornecida pela bateria. Olha só, eu tenho a mesma diferença de potencial AB, AB. Tá? Então aqui eu tenho nada mais do que um capacitor ligado em paralelo com uma bateria, com um gerador. Tá? Bom, como que a gente determina uma grandeza relacionada com o capacitor? Como que a gente determina? A gente vai denominar essa grandeza como capacitância. E o que é capacitância? Vem da ideia de capacidade. Mas capacidade de quê? É a capacidade de eu armazenar cargas em uma placa uma dada diferença de potencial. Porque eu tenho uma diferença de potencial e eu tenho uma carga. Então, a capacitância, cuja unidade é dada em farad, a capacitância, ela nada mais é do que a razão da quantidade de carga em uma placa dividido pela diferença de potencial.
Então, essa aqui é a grandeza que mede o meu capacitor, onde C é a capacitância dada em Farad, Q é a carga dada em Coulomb, e U, vou chamar aqui de DDP, que é a diferença de potencial que é dada em volts, tá? Então, toda vez que eu tiver a unidade de Coulomb por volt, eu vou ter uma capacitância dada em Farad, ok? Bom, pessoal, os capacitores, eles têm várias formas geométricas. Olha aqui, ó, cilíndrico, quadradinho, né? E um dos fatores que determina a capacidade de armazenar carga são fatores geométricos. Então, meu capacitor, ele pode ter diversas formas e a geometria dele é importante para eu determinar a quantidade de cargas por volt, ou melhor, a geometria ela pode determinar a capacitância desse capacitor. E um outro fator que também determina a capacitância é o que eu coloco entre as placas aqui, ó. Bom, aqui não tem nada, né? Então a gente pode falar que é ar. Então se eu coloco ar, eu vou ter uma capacitância. Se eu colocar um outro tipo de material aqui, vou ter outra capacitância. Então daí vem a ideia lá do curso de física de materiais, ciência dos materiais, ou até curso de química também com ênfase em materiais, né? Ou curso de física que tem ênfase em materiais. Ou seja, eu posso inserir outros materiais aqui que podem melhorar a capacitância do meu capacitor. Tá certo? Bom, então a gente tem dois fatores: geometria e o tipo de material que esse capacitor que ele foi confeccionado. Então tem dois fatores importantes. Nesse sentido, a gente pode definir a capacitância também com uma outra fórmula. A capacitância também pode ser dada pela seguinte forma: a capacitância é igual a ε0 vezes a área dividido pela distância. Essa aqui é uma outra forma de você determinar a capacitância de um dispositivo de capacitor. E eu vou falar o que representa cada uma dessas grandezas. Bom, como vocês escutaram, eu falei de área e distância. Existe uma forma de eu trabalhar com essa equação aqui, tá? E chegar até essa equação aqui. Mas a gente não vai fazer por quê? Porque eu preciso de um ferramental de cálculo, tá? Que a gente utiliza integral, né? Que é uma ferramental de cálculo, e a gente consegue chegar nessa expressão aqui. Então, como não é a nossa intenção hoje, então a gente vai simplesmente falar que a fórmula da capacitância é esse ε0 A sobre D. Tá? Bom, beleza. Como eu havia dito para vocês que o material é importante na definição da capacitância, esse termo epsilon está relacionado com um tipo de material. Tá? E esse termo epsilon a gente chama de permissividade dielétrica. Permissividade dielétrica. E está relacionado com o tipo de material, cuja unidade dele é farad por metro. O que vem na ideia de vocês com o termo permissividade? A gente vem na ideia, né, que o termo permissividade vem de permissivo, né, ou seja, de permitir. Então, a permissividade dielétrica, ela está relacionada com a capacidade de permitir a ação do que a gente chamamos de um campo elétrico. Existe material que o campo elétrico vai ser mais intenso do que outro material. Então, a permissividade está relacionada com isso. E, consequentemente, a permissividade vai fazer com que eu consiga armazenar mais cargas ou menos cargas. Tá? Então, por isso que vem a ideia da permissividade. Aqui, então, o termo epsilon é a permissividade, a gente está falando do tipo de material. E aqui nós temos uma tabela do meio material, que é vácuo, ambar, óleo, glicerina e água. E aqui a gente tem um outro termo, que é constante dielétrica, relacionado com valores para cada um. Tá? O que diz essas relações aqui? Que, por exemplo, o vácuo, a constante é 1, o ambar é 2,7, óleo de rícino 4,7 e assim vai adiante. Note que o vácuo, o termo que a gente chama de constante dielétrica, vale 1. Ou seja, o vácuo é nossa referência para essa grandeza aqui, que é a constante dielétrica. Bom, a constante dielétrica ela pode ser relacionada com a permissividade dielétrica.
Como? A permissividade dielétrica dividido pela permissividade do vácuo, ela vai me dar o termo K, que a gente chama de constante dielétrica, onde ε0 é a permissividade dielétrica. Do vácuo. O valor dela é em torno de 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Bom, a permissividade no vácuo era uma referência para a gente. Então, se eu pego, vamos supor, do vácuo vale 1, a constante dielétrica do vácuo vale 1, é a mesma coisa dela por ela mesma. 8,85 por 8,85 cada um, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está correlacionando duas grandezas, que é a permissividade e a constante dielétrica. E lembre que a constante dielétrica não é permissividade elétrica. A constante dielétrica é a permissividade do meio dividido pela do vácuo, que a gente chama de ε0, que é a nossa referência. Então, toda vez que eu quero determinar a permissividade, basta fazer o quê? Permissividade nada mais é do que constante dielétrica vezes a permissividade do vácuo. Né? Eu passei só esse termo para cá multiplicando. Bom, o que seria a relação dessa permissividade elétrica? A gente consegue analisar para materiais isolantes, tá? Ok? O que são materiais isolantes em termos químicos? Alguém sabe? Então, vamos fazer uma correlação com ligações químicas aqui. Os materiais isolantes, o que vocês acham? São materiais que têm baixa condutividade, né? A condutividade são relativamente baixa em comparação com outros tipos de materiais. Ok. Bom, mas do termo químico, da ligação química, vocês conseguem correlacionar a ligação química com material isolante? Pessoal, é o seguinte. Quando eu tenho ligações covalentes e ligações iônicas, o que acontece? Vamos pegar o princípio de Linus Pauling. Quando você faz a distribuição eletrônica, né, você tem elétrons nas últimas camadas. Vocês se recordam disso? Sim, na camada de valência. Isso, na camada de valência. Bom, esses elétrons da última camada, ele tem que satisfazer um critério de ou essa camada está vazia, ou ele atingir quantos elétrons? São 7, né? Ou melhor, qual que são os critérios? Ou essa camada está vazia, ou seja, eu tenho que retirar esses elétrons da última camada, ou eu tenho que receber elétrons na última camada para que eu esteja com as últimas camadas completamente cheias. Lembra disso? Quando você faz a ligação química, o que acontece? Ou os elétrons da última camada eles são liberados para essa última camada ficar vazia, de modo que a penúltima camada fica completamente cheia, ou o meu átomo ele tem que receber elétrons para a última camada ficar completamente cheia. Exemplo, NaCl. Vou pegar o sal cristal, né? Não o sal dissolvido, sal em cristal. NaCl, o Na, ele tem a capacidade de doar um elétron e o Cl de receber um. Então, os dois conseguem fazer a ligação, onde o Na entrega um elétron para o Cl, o Cl vai ficar com a camada completamente cheia, e o Na, a última camada, completamente vazia, porque ela tinha só um elétron. O que acontece? Os dois ligaram. Existe elétron livre para esse cristal NaCl? O que vocês acham? Ficou faltando algum elétron para doar? Ou sobrou algum elétron nessa ligação? Sobra algum elétron no NaCl? Não, né? Não, Se um né? quer doar, um quer ganhar, um outro quer receber um, não vai sobrar elétron nenhum, né? Então, agora vamos. Então, o NaCl, cristal, ele é um isolante. Por quê? Não tem elétron livre. Não fica elétron sobrando ali na rede cristalina ou nos átomos, ao redor dos átomos. Certo? O cálcio é 3+? Se não me engano, é 3+, o cálcio. Se eu pegar e fazer a ligação de cálcio com Cl, simplesmente 1 para 1, o que vai acontecer? Vai sobrar sempre um elétron ali. Então, esse elétron que sobra, ele está passível de sofrer a ação de um campo elétrico. Concorda comigo? Sim ou não? Lá da química, pessoal. Vocês não lembram de química? Tem o Na, que é mais o Cl, menos. O que é Na? O Na ele tem capacidade de doar um elétron para o Cl. Aí daí estabiliza a ligação química. Agora, se eu pegar um cálcio, o cálcio é 3+, dá uma conferida aí para mim, com Cl, simplesmente sem balancear,
esse cara aqui, ó, ele vai receber um elétron e vai sobrar mais 2 elétrons aqui na rede. Vamos imaginar que a ligação seja assim, forçada. Esses 2 elétrons aqui, ó, ele pode ficar livremente no material. Então ele já começa a assumir um caráter de que pode sofrer condução elétrica. Ao contrário desse aqui, ó. Que todo elétron do Na, o elétron da última camada do Na foi doado para o Cl e estabeleceu ligação. Agora isso aqui não. Eu tenho 2 elétrons, né? Então eu teria que balancear essa equação para que, né, eu teria que colocar mais Cl em proporção de Ca, tá? Deixa eu ver se cálcio é 3 mais, que às vezes eu tô falando besteira, né? É 2 mais, tá? O cálcio. Então, cálcio não é 3 mais, é 2 mais. Então, seria um elétron só, né? Aqui, livre, sobrando. Então, ó, se eu não balanceasse essa equação, falar, a minha ligação é Ca2 mais Cl menos. O que eu estou fazendo? Eu estou doando um elétron para um Cl e vai sobrar um aqui na rede. Então, esse material começa a conduzir. Agora, quando você tem ferro com ferro, que é ligação metálica, 3 mais com ferro 3 mais, esse ferro 3 mais não quer esse elétron, ele vai doar 3 elétrons para a rede cristalina, e esse aqui também 3 elétrons. Então, o que você vai ter? Núcleos de ferro, e ao redor desse núcleo de ferro você vai ter o que nós chamamos de nuvem eletrônica, que nada mais é do que a ligação metálica que vocês viram na química. Esse cara é altamente condutor, tá certo? Bom, então quando eu tenho um capacitor, voltando lá para o nosso capacitor aqui, que tem uma permissividade elétrica, esses materiais, né, que tem essa permissividade elétrica, ela está relacionada com os materiais isolantes, tá? Então, quanto maior a permissividade elétrica, maior a capacitância. Olha aqui a proporcionalidade. E quanto mais isolante, então, maior a permissividade elétrica desses materiais aqui, ó. Ok? Bom, o que seria a permissividade elétrica? Com o que ela está relacionada? Imagina que eu não tenho nada aqui nesse meio. Imagina que seja vácuo. Eu tenho cargas positivas e negativas. Aí daí gera um campo elétrico. Sai de positivo e entra no negativo. Daí eu insiro esses materiais que têm a ligação completa, NaCl, por exemplo. O que vai acontecer? O Na, que está... Porque quando o Na doa um elétron, ele fica positivo, né? Porque e a quantidade de elétron é igual de próton. Se você perde um elétron, ele fica com mais próton que elétron, ou seja, o Na fica positivo. E o Cl? Quando ele recebe esse elétron do Na, antes ele tinha a mesma quantidade de próton e de elétron, e ele recebe mais um elétron, ele fica negativo. Então fica um sistema que a gente chama de dipolo, que nada mais é do que cargas positivas e negativas assim, ó. E a ligação não está satisfeita. Então, quando você insere um material, por exemplo, NaCl aqui entre as placas, o que acontece? Eu tenho um campo elétrico devido às placas, só que eu tenho um campo elétrico aqui contrário devido aos dipolos do NaCl, ó, positivo e negativo. Ou seja, o campo elétrico resultante entre as placas é menor do que se eu não tivesse nada. Ou seja, quando você coloca algum isolante aqui dentro, o isolante nos diz que seriam elementos que fizeram ligação química completa, sem sobrar elétron na rede, ou faltar. Então, quando você insere um material de elétrico que é isolante aqui, você diminui o campo elétrico aqui, ou seja, a capacidade de você colocar mais carga negativa aqui e mais outra carga positiva aqui é maior. Então, eu consigo inserir mais carga aqui porque o campo elétrico interno diminuiu. Porque eu coloquei um material dielétrico no meio. Ou seja, esses materiais aqui todos são isolantes e melhoram o que? A capacidade do meu capacitor, né? Ou seja, maior a permissividade, maior a capacidade de armazenar a carga. Outra forma também, quanto maior a área do capacitor, maior a capacitância, ou seja, mais carga por volt ele também armazena. Quanto menor a distância, ou melhor, quanto maior a distância, menor a capacidade. E de fato, né? Se você deixar essa placa muito perto, os elétrons podem romper a barreira aqui, né? Se der muita energia para ele, ou colocar muita carga aqui, ele pode romper a barreira e saltar de um lado para outro, causando o quê? Um curto-circuito, né? Que é uma queima do nosso capacitor, ele perde a funcionalidade. Então, no aspecto geral, a gente tem aqui o princípio de funcionamento de um capacitor. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida em algum ponto aqui que foi dito, eu posso repetir. Tem 3 tipos de ligações, né? A covalente, que a covalente ela pode
que é compartilhamento de elétrons, né? Os dois compartilham. Uhum. E no compartilhar, você tem o princípio dos níveis de energia estar completamente cheios, né? Uhum. Então, você consegue fazer isso. Ou seja, esse elétron está num átomo e está no outro, né? Ele consegue estar nos dois, né? Você tem uma ligação iônica, que é o tipo NaCl, né? Um doa para o outro. E a ligação metálica, que é o quê? O íon de mesma de característica metálica, os dois têm capacidade de doar elétron. Os dois não querem os 3 elétrons na última valência. Aí o que ele faz? É como se ele expulsasse esse elétron, falando, não te quero. E esses elétrons eles vão para os níveis mais externos possíveis dos átomos. Ou seja, quando eu tenho 2 átomos, os níveis de energia deles se sobrepõem e vão formando níveis de energia, né? E esses elétrons que eles não querem vão indo para os níveis mais altos, de modo que eles formam o quê? Uma blindagem. Eles ficam ali, como se fosse uma nuvem eletrônica. Basicamente, são essas 3 ligações. Tem mais alguma? Eu não consigo lembrar de mais nenhuma, não. São essas 3, né? Professor, Oi, tá pode me falar. vendo? Você pode fazer mais exemplo de distribuição aí, só pra... Você quer ver o exemplo? Nem a sério? Aham. Faz o seguinte, então. Me fala a valência. Quantos elétrons tem o Na? Que eu não lembro. Não sei se é 23 ou 26. Ah, eu também lembro não, professor. Foi Olha aí na mal. internet pra gente, alguém. Na. 1s2. Eu vou fazendo aqui 2s2. 2p6. 3s1, é isso? Não. Você quer o número de elétrons do Na? Na. Na. Só, Na. O sódio. Onze, né? Acho que era isso mesmo. Olha só, tá certo. Na. 2, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Que dá os 11 aqui, né? Certo? Vai dar 11 aqui, certo? Olha só. Esse aqui é o último nível, 3s1. O nível S, ele suporta 2 elétrons. Mas eu só tenho um. Olha aqui, ó. Ok? Beleza. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês é meio que ciência dos materiais. Para quem for fazer o curso de engenharia. O Cl é menos 1. Depois a gente fala do Cl aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Acho que é 17, hein? 2, 4, 10, 12, 3p5. Acho que é isso, ó. Confirma aí para mim. Uh, 8. 17 não. 10. É isso aqui mesmo. 17. Confirma para mim se é 17 mesmo. Isso, Maridorn falou. Olha aqui, ó. O P5, o nível P, ele aguenta 6, só que eu tenho 5 aqui, ó. Não é? Olha, esse cara aqui, ou ele, o 3S, ele poderia receber 1, ou doar 1, né? E ter esse nível aqui vazio, 3S0, certo? O que ele está fazendo? Ah, como o CL que está aqui não consegue me doar, então é mais fácil eu pegar esse 1 elétron aqui, ó, e jogar para esse cara aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 1s2, o Na, tá? 2s2, 2p6, 3s0. E o Cl vai ficar o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olha só, nível completo, nível vazio. Satisfez a minha ligação. Tem elétron sobrando? Não. Tá? Ok? Então, se não tem elétron sobrando, porque todos estão ligados, ele é isolante. O ferro, olhando essa concepção aqui, o ferro é 26. Se eu pegar um ferro com outro ferro aqui, 26, você faz distribuição, vai lá dar 26, vai ver que dá 3 elétrons sobrando e no nível 3D, se eu não me engano.
vai ficar 3D3, se eu não me engano. Ou 3D2. Porque você tem ferro 2+, e ferro 3+, tá? Você tem os dois. Vamos supor que seja o ferro 2+. Ele vai sobrar, vamos supor que seja 26. O nível 3D, ele tem 2 elétrons. O nível D, ele suporta 10. D10, né? O máximo que o nível D suporta. E você só tem 2. Esse íon ferro não quer esses 2. Vou jogar para fora. E esse outro íon ferro também não quer. Ninguém quer esses 2 elétrons. Então, ele doa esses 2 elétrons para o nível D virar 0. E esses elétrons vão formar a nuvem eletrônica. Isso aqui é a ligação metálica do ponto de vista da distribuição de Linus Pauling. Tá? Vocês conseguem imaginar como que é? Depois faça como exercício, quem gosta de química. Faz a distribuição do ferro, se não me engano é 26. Vocês vão ver que o nível D, vai sobrar alguns elétrons, mas ele suporta 10. E não tem 10 elétrons para pegar. Aí o que esses ferros fazem? Eles liberam ele. Tá? Eles vão liberando e fica com o nível vazio. D0. A ligação química é satisfeita quando o meu nível está completamente cheio ou completamente vazio. Os últimos níveis, né? E se ele tiver algum... Por exemplo, o que é um semicondutor? É a mesma coisa de eu pegar o NaCl e colocar uma impureza lá, sei lá, um cálcio no meio. Ele vai doar um elétron a mais na rede, o cálcio, né? Se o cálcio doa um elétron, e se você controla isso, essa dopagem, coloca muito pouco cálcio, você vai ter o semicondutor, que é intermediário entre o isolante, que é o NaCl, e o condutor, que é o ferro, né? Então, quando você tem impurezas nos materiais, é porque você tem algum íon que vai fazer com que sobre elétron, mais igual ao ferro, só que uma quantidade muito pequena, tá? Por isso que é o semicondutor. Tá certo? Vocês entenderam? Ok. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer exercício aqui. Então, o NaCl, esse cara aqui, ó, um vai ficar positivo, né? O Na. Ó, vamos voltar aqui, só pra gente fechar. O Na, a quantidade de elétrons é igual de próton. Bom, como ele doou esse elétron aqui, ó, ele vai ficar com 11 próton e 10 elétrons. E o Cl? O Cl aqui, ele tinha... É 17, né? Ele vai ficar com 17 próton e 18 elétrons. Então, aqui, ó, se você somar próton com elétron, vai ficar uma carga positiva a mais aqui. Somar próton com elétron, vai ficar uma negativa. Então, vai ficar aqui, ó, mais, menos. Por isso que é Na mais, Cl menos. Entendeu a lógica? Porque você tem Na mais, Cl menos. Na mais. Por quê? Porque é a ligação. Ele satisfez a ligação. Uhum. Satisfazendo a ligação, ele perde um elétron. Então, ao invés de ter 11 elétrons, ele fica com 10. Se eu somar próton com elétron, vai dar um próton, uma carga positiva a mais, né? Porque a carga do próton é igual a do elétron. Uhum. Então vai ficar com uma carga positiva a mais. E o Cl vai ficar com uma carga negativa a mais. Olha aqui, ó, 18 elétron, 17 próton. Por isso que é NaCl+, tá? Uhum. Bom, então vamos... E por isso que o capacitor tem esses carinhas aqui. Ó. Quando você vai inserir um material com ligação covalente satisfeita e iônica satisfeita, eles são isolantes, tá? Então, vocês verem lá no Enem, ligação iônica covalente é isolante, metal é isolante, né? Tanto a covalente quanto a iônica. Eu fiz o exemplo aqui da iônica, que é NaCl, mas é válido também para covalente, tá? Tá, então vamos fazer exemplos aqui. Pessoal, olha só. Nas armaduras seriam as placas do capacitor, tá? Nas armaduras de um capacitor, acumula-se uma carga de 8 microcoulomb quando ele é ligado aos polos de uma bateria de 100 volts. Qual é a capacitância desse capacitor? Tá certo? Então, a gente vai resolver essa questão utilizando a fórmula clássica, que a capacitância é a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial. Certo? Eu tenho a carga, eu tenho a diferença de potencial, calculo a capacitância. Então, vamos fazer aqui. A capacitância é igual a carga, que é 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pela diferença de potencial, que é 10 ao quadrado, ou 100 volts, né? Então, eu vou reescrever o 100 como 10 ao quadrado. Eu já vou deixar a unidade farad aqui, porque coulomb por volt vai dar farad.
Então vai dar 8 vezes 10 a menos 6 dividido por 10 ao quadrado. Vou passar esse 10 ao quadrado forçado para cima, então ele muda o sinal. Então a capacitância vai ser o quê? 8 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 2 farad. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 8. Então vai ficar o quê? 8 vezes 10 a menos 8 farad. Então essa é a nossa capacitância. Bem facinho esse primeiro. Agora a gente vai complicando um pouquinho, tá? Dúvidas no primeiro aqui? Ou tá ok? Acho que tá tranquilo, professor. Beleza. Então vamos fazer o segundo aqui, ó. Um capacitor de... Agora a gente vai usar o fator geométrico aqui, ó. Tá? Esse fator aqui, ó. Capacitância utilizando dados geométricos de materiais, né? Um capacitor plano de 24 microfarad tem ar entre suas placas. Então, é como se eu tivesse um capacitor aqui, ó, que só tem ar. Vou chamar de C1 aqui, que é igual a 24 milifarad, que é 10 a menos 6, tá? Aí daí, eu vou colocar um material no meio, que a gente chamou de ambar, né? Que é uma resina. Vou colocar um material aqui no meio, e eu quero saber qual que é a capacitância dele. Se eu substituir ar por ambar. Vou manter a distância entre as placas e também a área das placas, tá? Qual que seria a nova capacitância? Lembrando que a constante dielétrica do ambar é 2,7. Bom, a gente sabe que a capacitância C1 é igual à permissividade elétrica do vácuo. Como eu falou ar, a permissividade elétrica do ar e do vácuo é bem próxima, tá? A do vácuo é 1 e a do ar é 1,00054. Então a gente arredonda tudo para 1. Pode ser? Vezes a área dividido pela distância. Certo? Então isso aqui é a capacitância dele vazio. A capacitância dele cheio vai ser igual que a permissividade elétrica do ambar vezes a área sobre a distância. Só que a permissividade elétrica do ambar é igual a do vácuo, que é zero vezes a constante de elétrica. A gente vê isso aqui em cima, ó. Que a permissividade, que a constante de elétrica é a permissividade dividida pela do vácuo. Então, eu passo esse termo para cá multiplicando. A permissividade do material é igual que a constante elétrica constante elétrica do material vezes a permissividade do vácuo, que é esse valor aqui. Mas eu não vou pôr esse valor porque eu vou deixar indicado em termos de epsilon zero. Tá? Bom, o K é 2,7, então epsilon é igual a 2,7 vezes epsilon zero. Então C2 é igual a 2,7 epsilon zero A sobre D. O que tem em comum nos dois? Ó, epsilon 0A sobre D, epsilon 0A sobre D. Ou seja, epsilon 0A sobre D, que é esse cara, eu vou substituir isso aqui, então tudo aqui por C1, que é epsilon 0A sobre D. Então C2 é igual a 2,7 vezes C1. E o C1 meu vale, que é do 24 microfarad. Vou deixar em micro mesmo, tá? Então, C2 é igual a 2,7 vezes 24 microfarad. Fazendo essa continha, C2 é igual a 2,7. Deixa eu fazer aqui, 2,7 vezes 24, 64,8 microfarad. Pronto, chegamos no resultado. Agora a gente vai ver como que a gente trabalharia um capacitor em um circuito. Veja esse circuito e supondo que o processo de carga do capacitor, ou melhor, supondo encerrado o processo de carga do capacitor. Ou seja, o capacitor está completamente carregado. Pessoal, quando meu capacitor é carregado, o que vocês acham? Eu vou ter fluxo de corrente aqui? Sim ou não? Carregou. Imagina uma caixa d'água. Capacitor é a mesma coisa da caixa d'água, né? Em termos de analogia. Se a caixa d'água está cheia, vai continuar tendo fluxo de água indo para a caixa d'água? Ah, não, vai não. Não, né? Entendi. Então não tem corrente aqui depois que ele está carregado, tá? Então, beleza. Então se ele está carregado, não tem fluxo de corrente aqui, até porque não tem como Professor, ter corrente aqui, porque se a carga passar daqui para cá, meu capacitor queimou, né? Certo? Pode falar, João? isso. Como é que você sabe que tá carregado?
nessa questão aí. Nessa figura? Não, ele não falou, né? Supondo encerrado o processo de carga do capacitor. Ah, saquei. Mas, assim, não tem como saber só olhando a figura, não. É só se te Não, contar. não, ele vai te contar. Beleza. Se não tiver carregado, o que que acontece? Ele vai passando corrente aqui e vai armazenando numa placa até parar, certo? Então, quando ele está carregando, a gente não vai trabalhar casos que ele está carregando, mas é só o critério de informação para vocês. Quando ele está carregando, parte da corrente vai vir para cá e parte vai seguir no meu circuito, tá? Ok? Assim que terminar, a corrente para aqui. Bom, então se ele está carregando, ó, desculpa, se ele já carregou, a corrente vai passar assim, ó. Vai passar aqui, aqui e continuar, né? Tem uma corrente trabalhando aqui, certo? Bom, se eu tenho um capacitor que está ligado aqui nesses dois terminais, eu posso falar, então, se aqui é A, aqui também é A. Se aqui é B, aqui também é B. Esse capacitor, ele está em série ou em paralelo com esse resistor aqui, ó? Em paralelo. Em paralelo. Olha só, AB, AB. Mesma diferença de potencial, então ele está em paralelo. Beleza. Agora vamos analisar somente os resistores. Esses resistores, eles estão em série ou estão em paralelo? Em série, Em né? série. Ok. Se eu sei que esses resistores estão em série, e eu sei o valor de cada uma das resistências, e eu sei o valor da tensão. Bom, ele está me pedindo na letra A diferença de potencial entre o ponto A e B, que é a mesma diferença de potencial do capacitor. Eu tenho a diferença de potencial entre os pontos A e B? Não, né? Eu só tenho a resistência entre os pontos A e B. Eu tenho a corrente entre o ponto A e B? Não. Não, mas pode descobrir, né, professor? Usando qual lei? A de Ohm. A lei de Ohm para o resistor de Ah, 10, né? é. Isso. Mas para eu achar a corrente, eu não tenho que resolver esse circuito aqui de forma independente? Uma vez que o capacitor aqui, ele não interfere em termos de corrente aqui, ó, no meu circuito. Concorda comigo? Então é como se eu resolvesse somente somar, associar as resistências aqui, que no caso é em série, certo? Feito isto, eu tenho uma fonte aplicada uma tensão a um resistor com resistência total, que é isso aqui, ó. Então tem 12 volts aqui, com resistência total aqui. E essa corrente vai passar por essa resistência total, que é a mesma corrente que passa em cada um desses resistores aqui, porque eles estão ligados em série. Bom, a resistência total para resistores ligados em série é igual ao quê? 8 mais 10 mais 4 mais 2. Por que eu estou somando? Porque é uma associação em série, né? O meu capacitor está em paralelo com esse resistor aqui, mas eu não posso somar capacitor com resistor. O capacitor tem uma propriedade, o resistor tem outra. Então, eu não posso misturar. E do ponto de vista de resistores, eles estão todos em série, né? Mesmo que meu capacitor esteja em paralelo aqui, eu não posso misturar capacitor com resistor, né? Então, eu trabalho resistor com resistor, então eu vejo que todos os resistores estão em série. Então, a resistência total aqui vai dar 24, que é 8 mais 10 mais 4 mais 2, dá 24 ohms. Usa a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Ou seja, 12 é igual a 24 vezes I. Minha corrente I vai dar o quê? 12 por 24, que é igual a 0,5 ampere. Ou seja, a corrente aqui, ó, que passa no resistor de 10, é de 0,5. Bom, se eu sei a corrente I, que é 0,5, e a resistência de 10 é igual a... A resistência é igual a 10 ohms e a corrente é 0,5, então a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a resistência de 10, que vale 10, vezes a corrente de 0,5, que vai me dar 5 volts. Ou seja, na letra A, eu calculei que a diferença de potencial aqui, ó, é 5 volts. Qual que é a diferença de potencial do meu capacitor? É a mesma do resistor 10, porque está em paralelo, que é o quê? 5 volts. Então a letra A está feita aqui, ó. Letra B. A carga armazenada no capacitor. Bom, se o capacitor tem uma capacitância de 2 microfarad, e eu sei que a diferença de potencial dele é igual a 5 volts, eu consigo calcular a carga como? Capacitância é igual a carga pela diferença de potencial. Ou seja, 2 microfarad
é igual a carga que eu não sei dividido por 5. Ou seja, a carga armazenada aqui é igual a 2 microfarad vezes 5, que dá o quê? Q é igual a 10 microfarad. Ou 10 vezes 10 a menos 6, né? Letra B satisfeita também. Então vamos fazer o terceiro. Terceiro não, quarto, né? Considerando o esquema abaixo, quando se liga a chave K no ponto X, um perímetro A acusa uma intensidade de corrente de 250 mA. Então, olha só, quando eu ligo essa chave aqui no ponto X, eu vou ter uma corrente de 250 mA. Ao se ligar a chave K no ponto Y, que é aqui, o capacitor adquire uma carga elétrica de... Beleza. Então, a gente vai primeiro trabalhar com a primeira situação. Então, quando eu tenho isso, eu tenho que a força eletromotriz, que ele não me deu, um perímetro. Falta um resistor aqui, né? De 1 ohm. Eu liguei no ponto X, né? Um resistor de 23 e daqui eu fecho meu circuito. Ou seja, a corrente que passa aqui, ó, é de 250 mA. 250 mA é 250 vezes 10 a menos 3 ampere. Eu ando 1, 2, 3 vezes. Isso é igual a 0,25 ampere, que é igual a 1/4 de ampere. Tá? Então, essa aqui é a minha corrente. Bom, eu tenho um circuito que tem uma corrente de 0,25 ampere e tem dois resistores, um de 23 e de 1 associado em série. Lembra que o amperímetro não interfere em nada, né? Então, o que acontece? Eu posso somar esses dois resistores, que vai dar o quê? 1 mais 23 dá quanto? Resistência total é igual a 1 mais 23, que é igual a 24 ohms. Que é a mesma coisa de eu ter um circuito com apenas um resistor de 24 ohms aqui, ó. E é uma corrente que passa aqui de 0,25 ampere. Bom, então eu consigo determinar a força eletromotriz, que está fornecida, que é o quê? Epsilon vai ser igual a corrente, que é de 0,25, vezes 24 ampere, né? Vezes 24 ohms. Força eletromotriz aqui vai dar 6 volts, tá? Que é a mesma coisa de 24 dividido por 4, né? Que é 24 vezes 1/4, dá 6, né? Então, a minha força eletromotriz aqui, ó, é de 6 volts. Agora é o seguinte, eu vou mudar a chave para cá. Por que eu fiz essa conta? Agora eu já tenho todas as informações no primeiro caso, que é a tensão fornecida, que é a corrente, né? Então, eu tenho resistência equivalente também, não tem problema. Agora a gente mudar a chave, a gente vai ter a seguinte configuração, vai ter isso aqui, ó. Ixi, falta um resistor aqui que eu sempre esqueço dele. Um ohm aqui, né? Quando eu mudar a chave K para Y, eu vou ter a seguinte configuração aqui, ó. Com a capacitância de 1 nanofarad. Aqui eu tenho 6 volts de tensão. Uma resistência interna de 1 ohm. Passa aqui. Bom, supondo que esteja completamente carregado, vai ter esse fluxo de corrente aqui? O que vocês acham? Esse capacitor aqui está completamente carregado. Não. Não, então a corrente I aqui é igual a 0. Então, se eu determinar o potencial aqui, se eu falar que aqui é A, qual que é o potencial aqui para esse resistor aqui? Valendo a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U é igual a R, vale 1. Quanto que vale I? Zero. Ah, calma. 0. Zero. É. Então, a diferença de potencial desse resistor é igual a 0. Então, não tem mudança de potencial. Aqui continua sendo A. Aqui vale A. Mudou de A para B. Mudou de A para... Aqui é B também, né? Ou seja, a diferença de potencial do meu capacitor é a mesma da fonte. Por que do resistor eu desconsidero? Porque a lei de Ohm é válida, se a corrente é 0. 0 vezes 1 dá 0. Então, é como se eu não tivesse o resistor aqui, ó. Certo? Entendeu por que eu desconsidero o resistor quando ele está carregado? Não, peraí, me explica de novo. Ó, Se o I é igual a zero, o que vale é a força motriz, o que está vou falar alimentando mais o uma circuito. vez. Se ele está carregado, a corrente é 0. E para todo resistor é válida a lei de Ohm. U é igual a RI. Para esse resistor de 1 aqui, a tensão U é igual a 1 vezes I, que vale 0. Qual que é a diferença de potencial?
Zero. Então, se aqui é A, aqui também tem que ser A. O A menos o A dá zero, né? Não é verdade? Você está olhando diferença de potencial. Quando você tem a diferença de potencial UAB, é igual ao A menos o B. Como aqui a diferença de potencial é zero, se o AB vale zero, o A tem que ser igual, menos o A. Ou seja, não é B do outro lado. Tem que ser A, porque precisa satisfazer a equação matemática. Se passar esse A para cá, ó, o A é igual ao A. Né? Ou seja, em termos físicos e não matemáticos, se a corrente aqui é zero, ó, eu não tenho diferença de potencial entre os resistores. Por quê? Porque se a corrente é zero, a diferença de potencial é zero. Então, aqui o potencial é A, aqui também tem que ser A. Eu não tenho diferença de potencial. Agora aqui eu já tenho, ó. Daqui para cá eu tenho, ó. Aqui é B, aqui é A. Por quê? Porque esse dispositivo, ele muda de potencial, né? A força eletromotriz, ela é a geradora, né? Ela em si não não é uma resistência, né? Então, AB, AB. Então, qual que é a diferença de potencial do meu capacitor? O AB é igual a 6 volts. Que é diferente do potencial do meu capacitor. Se eu quero saber a carga, a gente sabe que capacitância é igual a carga dividido pela diferença de potencial UAB. Capacitância é 1 nanofarad, é igual a carga dividido por 6 volts. De modo que a carga aqui é igual a 6 nanofarad. Que vai dar a letra B. Ok? Vocês querem que eu repita essa parte aqui? Quando no processo de carga está completa, a corrente é zero. Certo? Se a corrente é zero, eu vou aplicar a lei de Ohm para qualquer resistor. Se eu tiver qualquer resistor, eu aplico a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Para eu saber a diferença de potencial aqui, ó. Bom, como a corrente é zero, vezes 1, que vale a resistência aqui, 0 vezes 1 dá zero. A diferença de potencial dá zero. Ou seja, é como se eu descartasse esse resistor aqui, ou como se ele não existisse. Ou seja, o potencial aqui é o mesmo daqui. Porque eu só altero o potencial quando eu tenho corrente, né? No resistor. Por quê? É como se esse resistor aqui, ó, pegasse a energia e convertesse ela e mudasse o potencial. E isso não acontece porque a corrente é zero. Porque ele já carregou. No processo de carga, a corrente não é zero. Imagina que esteja neutra aqui. Aí começa a passar carga. Aí claro que há uma diferença de potencial porque tem corrente. E vai jogando aqui. Quando enche o meu capacitor, a corrente vai ser zero. Então, o potencial aqui nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto. Ou seja, não existe diferença de potencial. Ok? Quando eu falo AB, quando eu vou denominando A, B, C, D, eu estou denominando potenciais de modo que se eu vou de um lugar para outro, estabelece uma diferença de potencial. Certo? E para um resistor, somente há diferença de potencial se existir corrente. Se não existir, não existe diferença de potencial entre os seus terminais. Ok? Entenderam? Sim ou não? Certinho, professor. Ok, então vou finalizar nossa aula hoje.